Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início à segunda aula de metodologia bíblica. E nesta aula eu gostaria de ler com vocês a epístola de Tiago, o capítulo de número 1, versículo de número 22, que diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós temos uma leitura aqui bem interessante, que fala sobre a teoria e a prática. Nós falamos bastante isso na aula passada, e aqui novamente eu volto a ressaltar que é importante a gente conhecer as escrituras, a gente possui métodos de estudo, mas nada como praticar a palavra do Senhor, vivenciá-la no seu dia a dia, a fim de sermos abençoados. A aula passada nós falamos sobre o método devocional de estudo da Bíblia, e eu quero novamente refrisar isso para dar sequência ao demais conteúdo. Eu gostaria de ler Salmo de número 23, que é uma leitura bem conhecida, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é um salmo muito conhecido das Escrituras, e por isso eu escolhi ele para falar sobre o método devocional. No método devocional, nós precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos a fim de extrairmos uma verdade do texto. Então, a gente vê aqui, o Salmo de 23, eu posso fazer algumas perguntas a esse salmo. Por exemplo, ele é uma promessa? Sim. Né? Por que ele é uma promessa? Porque a Bíblia diz que se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Né? Então, ele é uma promessa. Sim. É uma ordem? Não, não é uma ordem, mas é uma condição. Porque eu posso ter Deus como meu pastor, como também posso negligenciar isso, posso negar isso. Ele é um princípio? Sim, porque o Salmo de número 23, ele apresenta um princípio de vida. Ele apresenta o salmista entregando a sua vida aos cuidados de Deus, assim como um pastor cuidava de uma ovelha. Existe como aplicar? Sim. De que forma eu posso aplicar esse salmo? Eu posso aplicar esse salmo usando de exemplo a fé do salmista. Eu posso também orar este salmo. Né? Eu posso orar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Pode ser uma oração. Eu preciso frisar que no método devocional nós podemos usar a palavra do Senhor em oração também. Obviamente, né, gente, que a gente precisa usar de bom senso. Né? Nem sempre quando estamos utilizando a palavra de Deus em oração, nós de fato estamos orando. Nós não precisamos pregar para Deus em oração, nós precisamos tomar cuidado com isso, principalmente se a nossa oração está sendo feita para ser ouvida por outras pessoas.
né? Ferir os outros ou atingir os outros usando a palavra de Deus em oração é um problema, né? Então a gente tem que ser vigilante nisto também. Então veja bem, este é um método devocional, é bastante simples, né? Ali, como promessa, né, diz: nada me faltará. Porém, como nós vimos aulas anteriores, nós precisamos levar em consideração todo o contexto. Não é porque o verso 1 diz que nada me faltará, que é uma promessa de blindagem contra qualquer dificuldade da vida. Por exemplo, nós temos o verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Né? Então é um lugar difícil, um lugar que envolve morte, um lugar que envolve vale e um lugar de sombra, né? Um lugar escuro. Eu não temeria mal algum porque tu estás comigo. Então veja bem, por mais que houvesse riscos de vida, lugares perigosos, o salmista expressa uma confiança em Deus porque Deus estava com ele. O verso de número 5 também diz: prepara-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E você sabe que se você tem um inimigo, essa pessoa quer o seu mal e essa pessoa pode ferir o seu coração, pode trazer dano à sua vida, pode até mesmo fazer algo contra você, né? Mas aqui o salmista está expressando novamente a sua confiança em Deus, acreditando que Deus o livraria dos seus inimigos. Então a gente sempre precisa, obviamente, ver a promessa, mas precisamos também ver o contexto da promessa, porque muitas das vezes a gente pode estar prometendo algo que não está dentro da Bíblia, principalmente quando estamos pregando. Então, este é um resumo e uma aplicação bem prática de um devocional aqui, só para que os irmãos tenham a ideia do que é o método devocional. A página número 31 da apostila, ela vai apresentar um outro método de estudo da Bíblia, que se chama o método de resumo de um capítulo. Aqui fala sobre um capítulo, mas este método ele pode também ser aplicado sobre um livro, ou até mesmo sobre todo o Antigo ou Novo Testamento, ou até sobre toda a Bíblia também, né? Este método de resumo, ele é bem importante, bem interessante, né? E a gente também pode fazer algumas perguntas a este método. No entanto, para que este método seja efetivo, é necessário a leitura de todo o capítulo, não apenas uma vez, mas várias vezes, se possível em linguagens, em traduções diferentes. Essa leitura você deve abordar, deve anotar as palavras que mais lhe chamaram a atenção, as frases que mais lhe chamaram a atenção, notar dentro do capítulo se há uma mudança de assunto, notar dentro do capítulo se às vezes o autor está abordando um tema, de repente ele passa a outro tema e de repente ele volta ao tema anterior. Né? Às vezes existe essa divergência dentro dos capítulos que a gente precisa estar atento. Né? Então tudo isso é importante e a gente só vai conseguir estar atento a estas coisas se fizermos leituras várias vezes. Né? Quando a gente ler várias vezes um capítulo com a intenção de aprender, de extrair o que aquele capítulo está nos ensinando, as coisas importantes vão se ressaltando na nossa mente. Né? A gente também pode fazer algumas perguntas neste método de estudo de capítulo. Né? Aqui existem algumas regrinhas. A primeira delas é um título. A gente pode dar um título ao capítulo. Segundo, a gente pode dividir o conteúdo ou o personagem que se destaca. Né? A gente deve anotar os versículos-chave, as palavras-chave, as referências acerca da Trindade
ver ali em qual ministério está sendo atuante naquele momento, né? Se é o ministério do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, sempre lembrando aquela questão da atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, que se diverge bastante, né? Então a gente tem que ter essa base. As lições centrais e, por último, a conclusão. Eu gostaria de comentar, a gente não vai ler o capítulo todo para não ficar muito extensa essa questão, mas eu posso aqui citar para vocês, e se você tiver um tempo, você pode pausar este vídeo antes de ouvir a minha explicação e ler todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O que acontece se fôssemos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6? Eu vou dar um exemplo aqui de um estudo de capítulos, né? Eu poderia dar um título a este capítulo como a superioridade poderia, né, dar o seguinte tema a este capítulo: a superioridade do reino de Cristo, né? Qual é o conteúdo deste capítulo, né? Ou quais são os personagens principais? Não se tem um personagem principal neste capítulo. Ele tem um conceito e uma religião, né? A religião é o farisaísmo e o conceito é o dinheiro, as finanças, né? O materialismo, né? São as duas coisas principais dentro deste capítulo. E o reino de Deus, obviamente. Então, são três coisas principais. Versículo-chave deste capítulo, eu posso aqui pôr dois versículos chaves. O versículo de número 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o versículo de número 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, eu posso pegar o versículo 21 e o versículo 21 e o versículo 33 como referências, como versículos chaves, né? Palavras-chave. Quais são as palavras-chave que nós temos aqui? Nós temos a palavra fariseu, nós temos a palavra tesouro, e a palavra reino, né, que seriam três palavras. Eu poderia ressaltar algumas outras aqui, mas a gente também precisa entender que, se vamos fazer um estudo, a gente não pode abranger muitas palavras, porque depois a gente vai ter dificuldade de encaixar esse texto dentro de um estudo ou dentro de uma meditação. As referências, essas referências aqui, eu não vou preencher agora, mas eu vou falar o que são. Essas referências aqui, elas são são argumentos que comprovam aquilo que eu quero falar. Por exemplo, eu posso pegar o capítulo de número 4 e versículo 17, que é o contexto
do capítulo de número 5 e do capítulo de número 6 de Mateus, que diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu posso utilizar de referência também e de contexto Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 20, que diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E então eu posso, por intermédio de uma chave bíblica, de um dicionário bíblico, procurar estas palavras-chave que já achamos ali no tópico anterior e pesquisar mais acerca desses assuntos dentro da Bíblia e encaixá-los como referência. A referência é muito importante. Eu já disse isso aos irmãos outras vezes, que todas as vezes que eu vou pregar, eu costumo sempre ter referências que comprovem aquilo que eu quero falar, pelo simples motivo de que a autoridade na pregação não está no pregador, mas sim na palavra. Então a palavra precisa por si só se confirmar. Não é o que eu acho, o que eu sinto, né? Mas sim o que a palavra de Deus diz. Então as referências, elas sim, são bastante importantes. Acerca dos ministérios do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, né? Nós sabemos que aqui nós estamos tratando acerca de palavras do próprio Jesus, então estamos se referindo ao ministério terreno de Jesus Cristo. Quais são as lições centrais que eu posso aprender aqui no capítulo 6 de Mateus? Eu posso pôr aqui duas lições centrais dentro deste capítulo, capítulo número 6. Quais são? Eu vou pôr as lições centrais vinculando elas ao título, porque uma meditação, um resumo, ele precisa ser conciso. Então veja bem, quais são as lições centrais? A superioridade do reino sobre a religião B sobre o materialismo. Então veja bem, eu dividi este capítulo em duas lições centrais, né? Então veja-se bem que do 6 até o versículo de número 21, Jesus está falando sobre a superioridade do reino, sobre a melhor religião da época, que era o farisaísmo, né? Ele usa o farisaísmo como um mau exemplo, quando eles davam esmolas com a intenção de aparecer, quando eles faziam as suas orações com a intenção de aparecer, quando eles faziam jejum com a intenção de aparecer. E ele mostra que a gente deve continuar fazendo estas coisas, mas deve fazer para Deus e não para que as pessoas nos notem, né? Porque senão a gente já recebeu aqui o nosso tesouro, o nosso galardão. Aí a gente entende que existe uma referência ao valor social, ao valor da religião. E o evangelho é diferente. O evangelho, a gente faz as coisas para Deus e não para nós mesmos. E depois do versículo de número 21, né, passa-se a falar sobre o materialismo, sobre o amor ao dinheiro, sobre o cuidado da vida, sobre as preocupações com as finanças. E também se termina falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. Então a gente fez um resumo
sobre a superioridade do reino de Deus acima da religião e acima do materialismo. E a gente conclui mostrando esta superioridade, né? Mostrando que o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino que sacia o homem, de forma que a religião e o materialismo jamais vai conseguir satisfazer. Nós vamos ver a página 37, página de número 41, nos traz mais dois tipos de estudos, métodos, né, de estudo da Bíblia, o estudo temático e o estudo de tópicos, né. Eu gostaria de tratar esses dois métodos de estudo ao mesmo tempo, a fim de mostrar a diferença de ambos, né. Eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem um versículo aqui, ele é muito rico em tópicos, né? Veja bem, e o mesmo Deus de paz pode ser um tópico, né? Ou até mesmo um tema, o Deus de paz. Vos santifique, santificação pode ser também um tema ou um tópico. Em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Também, né, nos dá, são temas sugestivos que a gente pode tratar. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tema que poderíamos tratar, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que essa questão de tema e tópico, às vezes elas estão interrelacionadas e são às vezes até um pouquinho difícil de separar uma da outra, porque elas estão bem interligadas, né? Mas vamos tentar aqui fazer uma abordagem a fim de separar tema de tópico. Então, vou voltar a ler o versículo para a gente poder, assim, tentar explicar isso, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, vamos usar o método temático. Vamos definir um tema para a gente poder estudar este versículo por base a um tema. A gente pode aqui, então, pegar e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então vamos falar da santificação na vida do homem, né? Por quê? Porque o homem, ele é composto de alma, de corpo e de espírito. Então, a gente vai falar sobre santificação na vida do cristão. É um tema, né? Então, para mim abordar esse tema, agora eu tenho um tema, né? Eu posso, de forma introdutória, para mim entrar no assunto, para mim passar a meditar no assunto, primeiramente definir algumas palavras. Eu vou usar 4 palavras para a gente definir aqui, né? Santidade, espírito, alma e corpo, né? Como eu estou falando da santificação na vida do cristão, eu posso começar a minha introdução falando sobre santidade. O que é santidade? Né? Se torna um tópico a santidade, agora não é, nós estamos falando de um tema, mas estamos passando a um tópico, a santidade. Né? Como que eu vou explanar o que é santidade? Né? Eu li um versículo, mas como que eu vou conseguir explanar esse versículo? Com a ajuda de uma chave bíblica, eu vou ler vários versículos que se falam sobre santidade, né? Eu vou separar aqueles que mais estão dentro do contexto que eu estou lendo aqui, que é a santidade na vida do cristão, na vida do homem, né?
Eu vou pegar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, e vou investigar nesses escritos, nesses livros, o que é santidade, né? Obviamente que isso é até simples ao cristão falar o que é santidade. Santidade é separação, tudo aquilo que é separado a Deus. A gente pode começar, se formos falar sobre santidade, falando dos utensílios do templo, do tabernáculo, que foram santificados ou separados a Deus, né? E a gente entra no Novo Testamento agora sabendo que Deus exige a separação de todo o ser, de todo o homem, porque somos templos do Espírito Santo. Então aí a gente define a santidade, pega alguns versículos bíblicos que falem o que é santidade, né? Para que a gente então deixe os ouvintes entender, né? Ou na nossa meditação a gente entenda o que é a santidade. Então, beleza, entendi o que é santidade. Agora, o que acontece? A Bíblia aqui está dizendo que o Deus de paz vos santifique. Então, a santidade provém de Deus. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui vem mais 3 tópicos a serem tratados acerca desse tema que é a santidade na vida do cristão. Aí eu vou ver o que é espírito, a parte intangível do homem, aquela parte que nós não tocamos, e segundo a Bíblia, aquela parte que se relaciona com Deus, né? Eu vou ver alguns versículos que falem sobre o espírito do homem, levando em consideração que se eu procurar a palavra espírito numa chave bíblica, ela vai me trazer versículos que falam sobre o espírito do homem, mas também versículos que falam sobre o espírito de Deus. Aí eu vou para as regrinhas básicas de texto, contexto, né? A fim de saber qual esse tipo de espírito aquele versículo está tratando. Lembrando aquela regrinha bem simples, que quando se refere ao Espírito de Deus está em maiúsculo, quando é o Espírito do homem em minúsculo. Depois eu vou ver o que é a alma. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, a razão do ser humano. Então, até mesmo os meus pensamentos, né, onde eu tomo as decisões, as minhas tomadas de decisões são originadas da minha alma, precisa estar separado para Deus. E não é diferente do meu corpo. Se o meu espírito e a minha alma estão separados para Deus, o meu corpo também deve ser santificado ou separado ao Senhor. Então, veja-se bem que a gente tratou acerca de um tema com 4 tópicos: santificação, espírito, alma e corpo, né? Eu poderia muito bem, por exemplo, falar apenas sobre corpo, trazer uma mensagem sobre um tópico sobre corpo, sem falar de santidade agora, ao que a Bíblia fala sobre o corpo humano, né? Sobre o corpo físico. Aí eu posso trazer assuntos sobre os cuidados com o corpo, cuidado com a saúde, a diferença do corpo físico e da carnalidade e tantas outras coisas que a gente pode abordar, né? O cuidado que Paulo teve com Timóteo acerca de sua saúde, o desejo de João com relação a Gaio, que ele tivesse saúde, que ele fosse bem assim como vai bem a tua alma, e assim por diante. Nós temos algumas referências bíblicas que falam sobre o corpo, né? Então, aí seria um tópico, né? Ele não estaria agora vinculado à santidade, mas iria abordar outros fatores, né? E seria um tópico. Da mesma forma, a alma, né? A alma, como sede dos nossos sentimentos e pensamentos, ela se entristece, ela se alegra, ela chora, ela ri. Então, existem doenças da alma. A gente poderia muito bem falar sobre a alma sem tocar no tema da santidade, né? E seria um estudo de tópico. E quem sabe, até sendo um estudo de tópico, eu poderia falar sobre santidade, mas subjugado ao tópico alma, que é diferente quando nós lemos o versículo e falamos o tema
que era a santificação do cristão, né? Então, são diferenças assim bem simples, bem comuns, né? E é importante nesses estudos de tópico que a gente use materiais suplementares, né? Bíblias de estudo, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, para que a gente possa crescer em conhecimento, saber identificar bem as coisas. Eu fico muito preocupado porque parece que as pessoas elas leem a Bíblia, mas elas não procuram saber o significado das palavras. E a gente precisa, como um bom estudioso da palavra de Deus, saber os significados, porque se a gente não souber os significados, como é que vamos fazer aplicações da palavra em nossas vidas se a gente não conhece o que de fato a Bíblia está falando? Então essa é a diferença do estudo de tópico. Na nossa lição vai trazer mais assuntos em como fazer um estudo de tópico, né? Aqui se fala alguns pontos, que é listar palavras, usar referências, considerar as referências, comparar, um resumo do estudo e sempre, como qualquer estudo bíblico, qualquer pregação, precisa-se ter uma conclusão onde o assunto fique bem explicado e aonde também se haja uma aplicação prática acerca do assunto. A Bíblia, como nós estamos vendo, ela é um livro que a gente pode estudar, mas o que faz a diferença na vida do cristão é a sua aplicação prática. E por último, então, nós temos o método de estudo do contexto histórico de um livro. Este método ele pode ser usado para enriquecer o método temático, o método por tópico, ou até mesmo devocional, né? Por que isso? Porque ele vai nos dar alguns conteúdos que os demais não irão nos dar, né? Por exemplo, quando a gente lê o Salmo 23, fala sobre o cuidado de um pastor com uma ovelha. Mas se você pegar o pastor contemporâneo, e principalmente aqui no Brasil, você vai ver que a forma com que se cuida da ovelha aqui no Brasil é muito diferente da forma do pastoreio de ovelhas dos tempos bíblicos, né? Por quê? Porque hoje, se o indivíduo aqui tem ovelha, ele põe lá num pasto e simplesmente traz o trato ali e o animal fica ali toda a sua vida e não se move muito de lugar, né? Com exceção de grandes criadores que eles separam o seu pasto para que haja pasto todo ano, né? Então eles cercam e colocam os animais em determinados locais para que o pasto vá crescendo em outros. Haja visto que a nossa flora aqui é muito abundante, né? Muito verde aqui no Brasil, porque nós somos um país tropical. Em Israel, tanto na época do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo usa a figura de que ele é o bom pastor, as coisas não eram desta forma. O pastor ele era seminômade, porque pela pouca vegetação que havia naquelas regiões, o pastor precisava peregrinar a outras regiões da procura de pasto. A gente vê isso na vida de Moisés. Moisés era de Midian e estava lá perto do Monte Horebe apacentando as ovelhas e procurando pasto para as suas ovelhas. Então, o que acontece? O pastor sempre estava peregrinando com as suas ovelhas. E é por isso que Davi fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Por quê? Porque o pastor, ele sabia aonde estavam os pastos para as suas ovelhas. Por mais que a ovelha tivesse que caminhar, né, às vezes até mesmo por lugares áridos, uma hora o pastor a levaria a pastagens verdejantes, né? Então veja-se bem que muda, sabendo o contexto histórico, sabendo como era a vida das pessoas naquela época, se muda totalmente a compreensão do texto, né? Outro exemplo, quando Davi fala
guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Segundo alguns historiadores, as ovelhas elas se assustavam muito facilmente se fossem levadas às águas barulhentas, um córrego. Então o pastor cavava ali um pequeno valo para que as suas ovelhas pudessem beber água em águas tranquilas, né? Então a gente começa a perceber o contexto histórico e começa a perceber que as coisas se tornam diferentes, a compreensão se torna melhor. Um exemplo nós temos no livro de Isaías, no capítulo de número 6, na visão de Isaías, que a palavra do Senhor diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? Se a gente for ver o contexto histórico destes versículos, que se encontra na própria Bíblia, no livro de Crônicas, a gente vai ver que Uzias foi um rei bom, um rei que buscou a Deus, mas quando ele prosperou nos seus caminhos, ele se afastou de Deus, a soberba tomou conta do seu coração, ele tentou entrar dentro do templo e oferecer incenso ao Senhor. Ele foi tomado de uma lepra e o seu filho se tornou corregente em seu reinado. Quando ele morreu, a Bíblia nos diz que o seu filho ele não tinha coragem de ir ao templo, devido ao que aconteceu com seu pai. Isaías, segundo a tradição, ele era de linhagem sacerdotal e também parente de Uzias. E isso trouxe preocupação ao profeta. Como que nós vamos ter um rei que não vai ao templo? Será que ele não vai perseguir a linhagem sacerdotal? Haja visto que quando Uzias ficou leproso, quando ele adentrou o templo, a classe sacerdotal o resistiu. Então isso lhe trazia preocupações. E por isso ele teve aquela visão do Senhor dentro do templo, né? Então, assim, o contexto acaba enriquecendo o conteúdo. Por quê? Porque quando você entende todo o contexto, você percebe que Isaías aqui estava, de fato, bastante preocupado com o que seria da nação, com o que seria da classe sacerdotal e até mesmo com o que seria com ele. Será que ele não enfrentaria algumas represálias por parte agora do novo rei, filho de Uzias? E então, e você veja bem que a visão que ele tem trata exatamente sobre isso, né? Ele estava preocupado sobre o domínio humano, sobre a transição de reinos, sobre a morte de Uzias, o novo rei, e de repente Deus aparece a ele sentado num alto e sublime trono, mostrando toda a sua soberania, né? Mostrando toda a sua glória. Então aí o contexto enriquece o texto e a gente tem uma visão totalmente diferente do texto. Então por isso a importância de conhecer o contexto. Outro fator interessante, né? Jesus Cristo certa feita disse que nós não podemos construir nossa casa na areia, devemos construir sobre a rocha. Se você for estudar as construções lá na Palestina, na época de Jesus, quando alguém ia construir uma casa, lá a região é bastante pedregosa, existe bastante pedras, bastante lajes de pedras enterradas. E então as pessoas procuravam, cavavam, até que achassem uma pedra. E quando eles achavam então uma pedra, eles colocavam mais pedras em cima para que servisse de alicerce para a casa, para que a casa ficasse bem fundamentada e as paredes não cedessem com o passar dos anos. É por isso que Jesus Cristo disse que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, conhecendo essas coisas, a própria palavra acaba se enriquecendo mais. E essa é a importância que a gente dá ao contexto histórico, né? A página número 48 nos dá alguns passos para fazer esse tipo de estudo. É importante se conhecer o assunto ou livro, né, para que você possa ter mais proveito sobre o que você está falando. Por exemplo, se a gente fosse estudar a Epístola aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus diz que o justo viverá de fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa epístola foi escrita quando os cristãos estavam enfrentando uma grande perseguição por parte de Roma. Porém, os judeus não.
Então se cogitou entre os judeus convertidos voltar ao judaísmo. Né? Por que isso? Lhes daria um alívio de consciência, eles não perderiam a religião, porque o cristianismo veio do judaísmo. E também viria a calhar porque livraria eles das perseguições. Mas o escritor aos Hebreus diz que isso era um retrocesso. Né? Que se o cristão recuasse, a alma do Senhor não teria prazer neles. E tantas outras passagens, quando o escritor aos Hebreus fala que nós devemos olhar fixamente para Jesus, né, deixando todo o embaraço e as nuvens de testemunhas, e lá para frente ele diz que nós ainda não resistimos até o sangue, se referindo também à perseguição. Então, conhecendo o contexto histórico do livro, a gente começa a entender o porquê o autor ele frisou tanto sobre o recuar, sobre o voltar para trás, o deixar a fé, o abandonar a fé. É porque havia essa questão de que os judeus convertidos estavam querendo deixar a fé para se livrar da perseguição. Pesquisa bibliográfica, a geografia do local é importante conhecer, às vezes só pelo fato de você conhecer a geografia, a palavra de Deus se aclareia na nossa mente. Exemplo muito claro, o Salmo 121, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Era um salmo dos cânticos dos degraus. Eles eram cantados nos degraus do templo, então o templo era o lugar mais alto de Jerusalém, era nos montes de Jerusalém. Então elevo os meus olhos para os montes, quer dizer, eu olho para o templo, mas o meu socorro não está vindo do templo, ele vem do lugar mais elevado ainda. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A questão histórica, a história do livro, né, que você está lendo, aonde esse livro se enquadra, onde este capítulo se enquadra dentro da história bíblica, para que você consiga entender melhor a cultura do povo, né? A fim de que você também possa compreender melhor o ambiente político, principalmente na época em que Jesus veio em terra. O ambiente político ali era bastante difícil, teve várias transições de reis, Império Romano, a influência grega, coisas que estudamos até mesmo na sociologia, na apostila passada. O resumo da pesquisa e uma aplicação pessoal. Aqui, obviamente, toda vez que você vai estudar a Bíblia, você precisa ter uma aplicação pessoal. Amém, meus irmãos? Eu espero ter explicado alguns assuntos, né? E que o Senhor nos abençoe. Até a próxima aula, que será presencial. Em nome de Jesus. Amém.